E você que trouxe a Bíblia, até você que está em casa também, se você quiser abrir a sua Bíblia, vamos falar de uma passagem que é muito conhecida, né? Nós já até citamos hoje aqui, que é Mateus capítulo 11, versículo 28. Amém? Você que trouxe a Bíblia pode abrir, em nome de Jesus. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento, enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. E aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. Mas aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. Amém. Você que já está de pé, vamos orar para Deus falar com cada um de nós em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem não tiver de pé, fique, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, querido, amado, que o Senhor venha, meu Deus, falar através de mim, Senhor. Eu estou aqui, meu Deus, como instrumento nas tuas mãos. Eu sei, meu Deus, que o Senhor sempre intercede por aqueles que te amam, por aqueles que te adoram, por aqueles que te louvam, por aqueles que te glorificam, por aqueles, meu Deus querido, que já sentem o prazer de ser um filho de Deus. Sente, meu Pai, honrado, meu Deus, por saber que não fomos nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu. E que em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor fortaleça o coração de cada um de nós nesta noite, para a glória do teu santo nome. O Senhor sabe o que cada pessoa, meu Deus, precisa ouvir. E nós te agradecemos, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Então pode sentar, em nome de Jesus. A palavra que nós iremos, que Deus vai acrescentar, né? Deus vai falar, mas Ele vai acrescentar, que eu creio de todo o meu coração, que o meu Deus nunca falhou, Ele é fiel. Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. É o que eu tinha falado anterior, porque às vezes a nossa mente falha. Que diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Levai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para as vossas almas. Irmãos, essa passagem bíblica ela é muito importante. Por quê? Porque existem tantas pessoas precisando desse conselho do Senhor Jesus. Existem tantas pessoas precisando de vir para Jesus, como Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quantas pessoas estão carregando fardos pesados, porque não sabem a importância de buscar no Senhor a libertação, buscar no Senhor o poder que afasta todo o mal, de buscar no Senhor o milagre, porque Jesus Cristo, Ele é o Deus que tem todo o poder para fazer tudo que uma pessoa está precisando. Ele supre as nossas necessidades e Ele convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados.
Irmãos, se todas as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, se elas viessem para Jesus, as igrejas estavam todas lotadas. É verdade, Deus. Mas tem pessoas que estão carregando esse fardo pesado. Meu Deus. Né? Quando Jesus diz assim, de todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que estão chorando, tem pessoas que não estão aguentando mais o sofrimento, a dor, mas existem muitas pessoas endurecendo o coração, e às vezes está no leito de dor, e quando um pastor, um obreiro, um presbítero, um homem de Deus faz o apelo, você quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Você quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida? A pessoa ainda rejeita. Sabe por que existe muita gente que rejeita? Porque tem gente, irmãos, que fica apegado a uma religião. Uma religião que não tem o que Jesus tem para dar. Aí muita gente não quer abrir mão da religião. Tem pessoas que dizem, não, nasci nessa religião, eu migrei nessa religião, e eu vou continuar nessa religião, e não vai sair. Mas quando Jesus Cristo quer, Ele faz a obra. Digam glória a Deus. Quando Ele quer, Ele faz a obra. Né? Porque um dia Ele fez isso em nossas vidas. E quantas vezes nós rejeitamos convites? Eu me converti com 33 anos. Mas eu rejeitei muitos convites. A minha irmã é uma mulher de Deus, de oração, a irmã Neves, e ela fez muitos apelos para me aceitar Jesus. Eu sempre endureci o coração. Mas quando a coisa apertou, eu não tive outra saída. Amém? Eu aceitei Jesus num quartinho, onde só tinha uma cama de água da pica, e eu estava ali ouvindo o rádio, e eu comecei a escutar testemunhos, né, de pessoas que tinham passado pelo que eu passei, e eu acreditei, e eu entreguei minha vida para Jesus. Eu sei que eu já falei em outras pregações, o que eu estou falando agora, mas é para alertar. Tem gente que não ouviu, né, a outra pregação. E quando Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque Ele quer agir na vida da pessoa. Ele quer agir no casamento, Ele quer agir na família, Ele quer agir na saúde, né? Ele quer agir na libertação, porque tem pessoas que estão atormentadas. Meu Deus. A mesma coisa que aconteceu com Saul, ele ficou atormentado e Davi ia tocar harpa para que ele acalmasse. Assim acontece na vida de muitas pessoas, né? E Jesus continua dizendo, e quando ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ele diz assim, levai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, amém? Levai sobre vós o meu jugo, porque o jugo de Jesus é suave, irmão. Amém? Quando você tem Deus, você supera tudo. Quando você tem Deus, você não vai ficar um desesperado da vida, não. Quando você tem Deus, você está descansando no Senhor. Você sabe que o mesmo Deus que já te deu vitória antes, Ele vai continuar te dando vitória. Você está passando por luta, mas Deus está nessa batalha com você. Deus está agindo em seu favor. Ele diz, a peleja não é vossa, mas é minha. Aí ele aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Não foi isso que aconteceu na nossa vida? Por que você dorme bem hoje? Porque você tem Jesus Cristo. Porque você é uma pessoa tranquila, calma, porque você tem Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Digam glória a Deus. Ele disse, eu vos dou a minha paz. Não vos la dou como dá o mundo, mas a minha paz eu vos dou. Eu pergunto para você, existe algo melhor do que a pessoa viver em paz? Não existe nada melhor do que você viver em paz, irmão. É verdade.
Por isso que Jesus pede para a gente dar a paz do Senhor, desejar paz para os outros, que a paz esteja convosco. A paz é uma riqueza, é um dom de Deus. Mas que coisa maravilhosa você ter prazer de viver. E como que você tem prazer de viver? Quando você tem paz. Como que uma pessoa atormentada de espírito, ela vai ter paz se ela não tem paz? Então nós temos que descansar no Senhor. Ele aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus Cristo jamais ele vai jogar uma carga pesada na vida de ninguém, mas ele deixou escrito. Ele deixou escrito: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele falou de cruz, não falou? Então, para você ver que não é fácil também ser cristão. Você tem que ter uma boa vontade de ser cristão, você tem que ter o desejo dentro do seu coração para você ser um cristão de verdade. Porque o cristão de verdade tem a glória de Deus na vida dele. Amém? A pessoa ser cristão, sem assumir compromisso com Deus, ela está mexendo com a caixa de marimbondo. É verdade, meu Deus. Amém? Amém. Porque nós sabemos que quando você vem para Jesus, quando você vem buscar Deus para a sua vida, o inimigo não fica satisfeito. Ele não fica satisfeito. Todo mundo sabe quem é o inimigo, né? Eu não tenho medo de falar não, mas o Theo não gosta que eu fale. Eu estou respeitando o Theo. Amém? Então o inimigo das nossas almas, ele não quer que a pessoa venha para a igreja. Mas se você vir para Jesus, venha determinado. Aleluia, Jesus. Determinado a ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque Jesus, ele deixou escrito, né? Ontem nós estávamos ouvindo a pregação da obreira Osana aqui no estudo bíblico. Eu me admirei, porque eu estou vendo que ela está estudando a Bíblia. E como é bom para a gente ver uma pessoa se dedicando à palavra de Deus. É verdade, meu. E ontem ela falou de um versículo que eu gosto muito, né? Está lá em João, capítulo 8, versículo 12. Está escrito assim: e disse-lhe Jesus: eu sou a luz do mundo. Aleluia. Os que me seguem não andarão em trevas, pelo contrário, terão a luz da vida. Aleluia. Essa luz é você andar na verdade. Essa luz é você saber o que é certo e saber o que é errado. Quando você tem a luz de Cristo, você não vai fazer nada enganado. Você faz tudo sabendo. Amém? Você não vai pecar enganado. Você não vai fazer coisas sem saber o que está fazendo. É verdade, meu. Você faz tudo à luz do dia. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Ele disse assim: eu sou a luz do mundo. Os que me seguem não andarão em trevas, pelo contrário, terão a luz da vida. Nós temos a luz, nós temos a claridade de Deus, Deus clareando. Por isso está escrito que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Diga glória a Deus. Eu fui para o culto, eu sempre ajudo o culto lá na minha irmã Neves, e lá um presbítero, ele falou que teve uma visão comigo. Ele falou que aonde eu pisava saía fogo. Oh, glória. Né? Ele falou que quando eu dava um passo, estava aquela luz forte ali, né? Aquela luz como se fosse um fogo. Aí cada passo que eu dava, aí acontecia isso. Aí ele consultou a Deus, o que significava. Aí Deus falou para ele: porque está escrito que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Digam glória a Deus. E luz para os meus caminhos. Então, irmãos, siga esse conselho do Senhor Jesus. Aleluia. Se você está passando por dificuldade, se você está passando por esse momento difícil, né? Tanto nós aqui, como as pessoas que estão ouvindo essa live, as pessoas que estão participando desse culto, em casa, onde estiver, né? Quando Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados
e sobrecarregados. Se você está passando por isso, Aleluia. dê lugar para Jesus. Aí diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aleluia. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando nós estamos com o Senhor Jesus Cristo, nós estamos em segurança. Nós sabemos que aquele que é de Deus, o diabo não toca. É verdade. Aquele que é de Deus está protegido. Aleluia. A palavra de Deus diz que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, somente com os teus olhos verás e contemplarás as coisas invisíveis. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Então, se a palavra de Deus está garantindo a nossa vitória, irmãos, então tenha certeza, a vitória pertence àqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amém? São aqueles que abraçaram Jesus e que Jesus abraçou eles. Quem se sente abraçado pelo Senhor Jesus? Meu irmão, nós somos muito queridos pelo nosso Deus. Jesus, ele tem um carinho muito grande por quem se aproxima dele, por quem dá lugar para ele. Glória a Deus. Então, creia de todo o seu coração. Aleluia. Jesus Cristo, ele continua sendo o mesmo. Todos os heróis da Bíblia foram heróis porque fizeram a vontade de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Todos os que não foram bem-sucedidos na Bíblia, se você olhar a história da Bíblia, as histórias, né, da Bíblia, toda a Bíblia, você vai ver. Os heróis foram aqueles que viveram com Deus, que andaram com Deus. Você vê que até Abel, que morreu pelo seu irmão, que foi morto pelo seu irmão Caim, mas ele é citado como justo. Digam glória a Deus. Ele é citado como um homem que agradou a Deus. A Bíblia diz que Enoque não viu a morte porque Deus levou, né? Enoque subiu para o céu, foi transladado. Então Enoque não viu a morte. Noé, com 500 anos, conseguiu construir uma arca, porque Deus viu em Noé um homem justo, reto, íntegro e temente a Deus. Digo glória a Deus. Amém? Então, se você olhar os heróis da Bíblia, todos foram heróis porque obedeceram a Deus, porque andaram com Deus, porque viveram com Deus. E hoje é diferente? Hoje está diferente. Quem anda com Deus, irmão, tem vitória. Quem dá lugar à palavra de Deus tem vitória. Quem dá lugar para Deus é feliz, tem paz, tem amor, tem alegria, tem bondade, porque está escrito certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então nós temos que viver nessa fé, acreditar no que Jesus falou. Se Ele falou, se cumpre. Amém? Amém. Só para encerrar, Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Quem crê, dá uma glória a Deus aí. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu creio. Você pode pedir a Deus. Pode pedir a Deus o que você quer que Ele faça na sua vida. Aonde você estiver, você vai pedir para Deus. Nem precisa você vir aqui. Jesus Cristo, Ele está aqui no nosso meio. Amém? E você vai pedir para Deus. Se você está com a dor, se você está com algum problema, se você está precisando de um problema na família, não importa. O que é que você precisa de Deus? Você vai pedir para Ele. Eu vou estar orando aqui para que Deus Ele possa ouvir o teu clamor, porque Ele diz: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes que não sabes. Amém, irmão? Glória a Deus. Eu quero louvar esse hino aqui para mostrar que realmente nós temos que tomar a posição diante de Deus. Amém? Se você souber, você me ajuda. Fala assim, ó: tenho ouvido só falar do seu poder. Quanto tempo que eu te sirvo sem te conhecer. Esse Deus desconhecido
de quem tanto ouço falar. Ele derrubou muralhas, esse Deus abriu o mar. Mas de que me adianta com meus lábios te adorar, se a minha vida, ó Deus, não te glorificar? Sei que o tempo não mudou a força do seu poder. Deus, eu sei que tu és grande, eu vim te conhecer. Me faz te conhecer, transforma a minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua da batalha, mas quem conhece vai em frente, pois ele não falha. Quem conhece o Senhor na vida será sempre um vencedor. Quem conhece o Senhor na vida será sempre um vencedor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor.